Saudos irmãos e os ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos na nossa caminhada em mais um dia desfrutando de uma vida diária com nosso Deus. Eu quero deixar uma meditação que se encontra no livro de Romanos, o capítulo 8 e o verso 1. Eu vou ler apenas o verso 1, depois eu vou ler o verso 14 em diante. O verso 1 está escrito assim: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Palavra maravilhosa que eu creio que todos conhecem, né? Esse versículo da palavra do Senhor. Mas o que quer dizer isso? Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa palavra são para aqueles que conhecem o Senhor Jesus de verdade. Porque como é costume de muitos dizer, eu conheço Jesus, eu tenho Jesus. Mas realmente não tem. Porque conhecer o Senhor Jesus é você se render a Ele. É você se entregar a Ele. Eu dou o exemplo da minha vida. Eu não nasci num berço evangélico. E também dizia, eu tenho Jesus. Mas eu não conhecia Jesus. Mas no momento que o Espírito Santo do Senhor abriu os meus olhos, e a graça do Senhor Jesus, a salvação do Senhor Jesus foi revelada na minha vida, eu pude conhecê-lo e aceitá-lo como meu único e suficiente Salvador. Então essa palavra se cumpre na minha vida, que nenhuma condenação há para mim e para todos para todos os que estão em Cristo Jesus. E estar em Cristo Jesus é reconhecer que somos dependentes dele e que precisamos dele e que ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Então, nenhuma das coisas que fizemos na nossa vida, nenhum dos nossos atos, nada daquilo que fizemos de errado nos condena mais. O inimigo da nossa alma, ele não tem mais poder, ele não tem mais como chegar diante do nosso Pai Celeste e nos acusar. Porque as coisas velhas já se passaram, nós nos tornamos nova criatura. Nós nos tornamos filhos de Deus, como vamos ler aqui no versículo 14 em diante. Então, se você quer se livrar da condenação eterna, das coisas que te acusam, do seu passado, das coisas más que você já praticou na sua vida, só existe uma maneira de você se livrar disso. É você reconhecer que Jesus é o único Senhor e Salvador. É o único que pode te livrar e te dar uma vida nova. Fazer de você não apenas amigo dele, mas filho do Senhor Deus Todo-Poderoso, irmão de Jesus. Tirar todo o peso das suas costas, somente Jesus. E assim você nenhuma condenação há mais para a sua vida, você vai poder viver em paz, você vai se tornar filho do Senhor, como está escrito aqui no verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Coisa maravilhosa. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Coisa maravilhosa, versículo maravilhoso. No primeiro versículo vai dizer, olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E que já deixou de fazer as obras da carne. Que os seus desejos da carne, coisas ruins que você praticava, que você não conseguia se libertar, agora não tem mais condenação para você, você já deixou. Agora você anda no Espírito de Deus. Você anda com Deus, você faz a obra do Senhor, você faz a vontade do Senhor. Então, para esses, nenhuma condenação há. Jesus já tirou toda a condenação. Ele já se tornou o seu advogado, que vai te defender diante do Senhor
contra as acusações do inimigo contra a sua vida. E ele fez de você, te deu o direito de ser chamado de filho pelo nosso Pai amado, o Senhor Deus Todo-Poderoso, dono do universo. E agora nós somos filhos do Senhor. Nós podemos chamar o nosso Deus de Pai, porque Ele é o nosso Pai. Nós somos herdeiros do Senhor, co-herdeiros de Cristo. A mesma glória que o Senhor Jesus herdou lá no céu, nós herdaremos. Mas se nós andarmos com Jesus, se nós andarmos em espírito, se nós estivermos de acordo com a palavra do Senhor, se nós estivermos lutando contra a nossa carne, contra os nossos desejos maus e fizermos a vontade do Senhor, nós vamos herdar com o Senhor Jesus, herdar um reino nos céus, herdar os céus, vamos reinar com Ele, vamos morar com Ele. Coisa maravilhosa essa palavra. Eu te convido, se você não conhece a palavra do Senhor, creio que você tem uma Bíblia na sua casa, pega a Bíblia, procure conhecer o Senhor Jesus, procure entender a palavra do Senhor Jesus, peça ao Espírito Santo que te abra os olhos, que te abra a mente, para que você conheça quem é esse Jesus, que todos nós vemos falar aqui todos os dias, né? Tem uma palavra do Senhor para as nossas vidas, para a sua vida. Abra, conheça quem é Jesus, se entregue a Ele, reconheça que Ele é o único e suficiente Salvador. O próprio Jesus já diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra do Senhor. Isso saiu da boca do próprio Jesus. Então, se você não tem uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, eu te convido. Aceite o Senhor Jesus e essa palavra se cumprirá na sua vida. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é tê-lo como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Amém.